Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 30, React. Os freios avançados da Fórmula 1 mudaram tudo nas pistas. O seu gostei é muito importante. Ajude a promover o canal e levar o conhecimento aos demais. Se você perguntar para 99% das pessoas que já viram uma corrida de Fórmula 1 no local ou pela televisão, o comentário, é natural que seja assim, desembocará rapidamente na velocidade e na potência dos carros. E eles não estariam errados, não é verdade? Desde 1950, as máquinas da principal categoria do automobilismo mundial cravam no imaginário das pessoas toda a sua potência e velocidade. Mas de igual importância para um carro de corrida no seu tempo de volta em um circuito, além de atingir velocidades altíssimas, é a capacidade de reduzir essas às velocidades também num curto intervalo de tempo e de espaço. Afinal de contas, quanto mais longe você for numa reta ou numa curva de alta de pé cravado, mais rápido percorrerá aquele trecho. Concorda comigo? Só que para que isso seja possível, é essencial confiar num equipamento absurdamente capaz, com superpoderes para reduzir velocidades de 360 km para pacatos 50 em 70, 80 metros. Já pegou o espírito, né? É dos freios da Fórmula 1 que nós vamos falar hoje no Splash and Go. As velocidades da Fórmula 1 são, é claro, hoje em dia, muito altas. Mas o que muita gente desconhece é que desde lá no começo, na época dos charutinhos, óculos de aviador e meio corpo para fora dos carros, é que elas já eram assombrosamente altas. Carros andando bem acima de 250 e beirando 300 km por hora já eram uma realidade bem presente antes até do surgimento da Fórmula 1. Mas então o que mudou? Mudou o tempo que eles levam para chegar lá e o quão cedo eles precisam começar a pisar no freio. Então hoje os carros de corrida percorrem os mesmos circuitos em bem menos tempo, muito não por causa das velocidades máximas, mas sim porque chegam muito mais cedo no topo e vão muito mais tarde também nessa alta velocidade. Por quê? Porque os freios na Fórmula 1 e no automobilismo em geral também, mas um pouco menos, são uma coisa brutal. Eu vou fazer o react de um vídeo do canal Splash and Go, é um canal em língua portuguesa que trata exclusivamente de Fórmula 1, fazendo lives, né, das corridas e também tratando aí das histórias da Fórmula 1, sobre pilotos, sobre tecnologia, sobre motores e nesse caso, né, nosso foco sobre freios. Então aqui embaixo tem o link para o vídeo original para quem quiser assistir na íntegra. E vamos para o corte número 1, para a introdução. Parece óbvio, mas é bom salientar que freios ajudam a diminuir o tempo de volta. A gente tem um esquema aqui que mostra, né, o início de frenagem, a entrada de curva, o meio de curva e a saída para uma curva genérica. Então, se a gente tem um sistema de freios que te permite começar a frenagem nesse ponto, uma melhora desse sistema, um desempenho melhor de freios, faz o que? Faz você frenar mais perto da curva, né? Faz você ter uma distância de frenagem menor, proporcionando o que? Um maior tempo em velocidade máxima. E esse maior tempo em velocidade máxima, mesmo que um pequeno intervalo, vai diminuir seu tempo de volta. Foi uma longa jornada para chegar aqui em relação aos sistemas de frenagem que a gente tem hoje. E no início da categoria, os freios não eram muito diferentes do que os carros de rua da época utilizavam. Até porque os carros, de uma maneira geral, eram eles também bem parecidos com os comercializados. E nesse começo, o mecanismo utilizado eram os freios a tambor, que eu acho que é a mesma coisa que meu pai usava para referir-se aos de caminhões, campana. Você que entende de caminhões e está assistindo, se for a mesma coisa, tudo bem, se não for, me corrija. Os tambores, o próprio nome diz,
rodam em volta do eixo e por dentro as sapatas de freio, como as pastilhas, só que expandindo com a pisada no pedal, que atritam então com essa superfície externa para fazer a força de frenagem. Esse é um mecanismo diferente dos discos de freio, que tem a pinça por fora mordendo o disco. Esses são os dois designs mais comuns utilizados em carros de rua até hoje. E se você procurar, vai achar exemplos deles por aí. No automobilismo, porém, os freios a tambor já foram postos em desuso e os discos dominam o cenário. Mas na década de 50, quando a Fórmula 1 nasceu, a regra era o mecanismo a tambor. Isso já vinha da... Corte 2. Primórdios da Fórmula 1. O colega afirma que os freios não eram diferentes dos carros de rua lá no começo da Fórmula 1, como se hoje realmente fossem muito diferentes, né? Na verdade, eles sempre pareceram muito com os carros de rua, porque na teoria simplificada, né, o que muda geralmente de um freio de veículo de competição para um freio de rua é material, basicamente, né? Então, até a adoção dos carros híbridos, o sistema de freio era muito parecido com um carro de rua, exceto na atuação, né? Porque um carro de rua na atuação geralmente tinha o quê? Uma assistência, né? Um servofreio, que não se tem na Fórmula 1. A Fórmula 1, como outras categorias de competição, tem um dual bar, ou seja, tem 2 cilindros mestre para poder fazer o balanceamento de força de frenagem para a dianteira e para a traseira. Isso não tem no carro de rua, mas o freio de roda era muito parecido, né? A gente teve aqui no Brasil desde os primórdios aí, a gente tem um exemplo bom para dar, o Alfa Romeo, que foi fabricado no Brasil, ele tinha freio a disco nas 4 rodas, né? Então no freio de roda realmente não se difere. Atualmente você tem uma diferença maior aí para os carros comuns, né? Por causa do motor híbrido que se utiliza atualmente na Fórmula 1. Mas mesmo assim, veículos importados, veículos premium, contam também com um sistema de recuperação que são um pouco, tem um funcionamento um pouco diferenciado da Fórmula 1, mas a gente pode dizer, a gente não pode diferenciar tanto assim. Em relação ao tambor, que era o padrão na época, né, até meados aí dos anos 50, não é o tambor que a gente está acostumado a ver em carro de rua até hoje, né? Tinha um tambor um pouco mais elaborado, justamente, né, esse monte de aleta aqui, o que é? Para aumentar a área de troca de calor, porque para diminuir a tendência à fadiga térmica, a tendência ao fade. Então era um tambor mais elaborado que se utilizava na época. As eras de grandes prêmios pré-Segunda Guerra Mundial e quando a Fórmula 1 começou em 1950 ainda eram o padrão. E ninguém tinha ousado questionar a primazia do tambor, até que em 1953 a Jaguar correu as 24 horas de Le Mans com um Jaguar C-Type, usando discos de freio feitos de ferro fundido. Com esse carro e esses freios, venceu a corrida. Em grande parte, graças à performance superior dos freios a disco. Se ele podia frear mais tempo nas longas retas de Le Mans, que na época não tinha as chicanes, ficava mais tempo de pé no acelerador e percorria, portanto, toda aquela distância mais depressa. E assim, simplesmente chegava na frente. Claro, foi natural então que as equipes de Fórmula 1 começassem a prestar atenção naquilo. Mas, apesar da adoção vitoriosa pela Jaguar, demorou um tempo para o freio a disco chegar na Fórmula 1. Muito porque as equipes de Fórmula 1 pensaram, isso aí é para quem corre 24 horas, não faz sentido pra gente. Os céticos achavam que aquele mecanismo com mais partes móveis, de fato o freio a disco tem mais componentes em movimento do que o freio a tambor, trariam problemas de confiabilidade, o que de cara mostrava-se um contrassenso, uma contradição, já que se funcionava numa corrida de 24 horas, provavelmente ia dar certo numa corrida com 2. O resultado disso é que os primeiros freios a disco foram aparecer na Fórmula 1 em 1957, ano em que venceram pela Van Wall sua primeira corrida com Stirling Moss. E ele não venceu uma só, venceu 3 e a Van Wall já vinha experimentando com o freio a disco desde que soube da Jaguar lá em Le Mans. Mas as principais equipes de então, Ferrari, Lancia, Maserati e Mercedes, não. Essas vitórias provaram a validade do mecanismo e do conceito. E daí pra frente foi uma questão de tempo para que os céticos tivessem
tivessem que dobrar a língua, afinal de contas aquele mecanismo era mais complexo, mas era mais eficiente e não dava tanto problema assim. A adoção pelas demais equipes acabou acelerando e no começo da década de 60 praticamente o grid todo utilizava já freios. Corte 3. Introdução dos discos. Em 53 foi a primeira aplicação de disco em veículo de competição. A Jaguar colocou disco nas 4 rodas aí, né, no C-Type, e ela venceu muito provavelmente pelo desempenho do sistema de freios a corrida de 53. Mas somente em 57 o freio a disco surgiu num Fórmula 1, no Van Wall. O colega ele coloca no vídeo que um dos motivos aí que não se adotou rapidamente o disco no Fórmula 1 foi devido à maior complexidade técnica do sistema de freio a disco. E para quem é seguidor do canal, para quem entende um pouco mais de freio, a gente sabe que o sistema de freio a disco é mais simples, né? Ele fala, o sistema tambor tem menos peças móveis. Não é verdade, né? A gente fazendo uma conta aí bem por cima, a gente tem pelo menos 2 sapatas móveis, né? E um cilindro mestre com 2 êmbolos móveis. Então você tem no mínimo 4 peças, sem falar em mola, em alavanca que tem no sistema de tambor. Só que no disco você tem basicamente somente, né, principalmente o tipo fixo de caliper, né? Ele só tem 2 êmbolos e a pastilha em movimento. Então assim, tá pareado a complexidade. Eu acredito que não, mas eu fui procurar isso em outras fontes, e realmente o que se encontra é isso, falar que o sistema disco é mais complexo. Na verdade não é. Eu acredito que ele não foi adotado rapidamente porque não se conhecia o sistema, né? Então foi assim, mesmo sendo uma categoria de vanguarda, a Fórmula 1 foi conservadora nesse aspecto na adoção aí de um sistema novo de freio, que era novo para veículo, né? Vale lembrar isso, que na aviação já se utilizava esse sistema há algum tempo com algumas modificações. Disco. Essa adoção universal no meio da década de 60 fez o grid todo começar a procurar mais vantagens para extrair de um lugar onde até então ninguém olhava, o que dava a mais para fazer com os freios. Foi então que olharam para as pastilhas. Surge então nos freios algo que seria equivalente ao Ford Cosworth DFV na seara dos motores, a pastilha de freio DS11, que foi projetada por uma empresa especializada em fornecer peças para escavadeiras, mas justamente por isso aguentava o esforço que fosse. Apesar da origem improvável, o tempo mostrou que essas pastilhas eram exatamente aquilo que a Fórmula 1 precisava. Carros equipados com esse modelo de pastilha rapidamente começaram a ter um desempenho melhor, e aí foi a coqueluche, o jovem de hoje sabe o que é coqueluche, a febre, a trend de então. Uma de suas grandes vantagens era permitir que os carros tivessem discos menores, mesmo assim, talvez porque fossem projetadas para escavadeiras, permitindo as mesmas frenagens. O que fazia também com que os dutos de freio fossem menores, e numa época em que a aerodinâmica engatinhava, já havia uma vantagem aí, porque os dutos de freio, e carros de corrida têm dutos de freio até hoje, são feitos para resfriar os discos e causam, desde aquela época e hoje, especialmente com carros tão refinados aerodinamicamente, uma enorme perturbação e arrasto. Corte 4. Universalização dos discos. Na década de 60, a maioria das equipes adota os discos. Daí surge, né, um material de atrito famoso até hoje, né, da Ferodo, o DS11. Aqui o colega coloca que a Ferodo, né, era fornecedora de material de atrito para máquina pesada e que supostamente, né, esse composto DS11 veio dessa aplicação, né? Eu encontrei aí um artigo, provavelmente o colega se baseou para fazer o vídeo, né? Eu encontrei uma publicação na internet em inglesa, realmente diz isso, mas isso não faz sentido, né? Porque a gente sabe que a solicitação de uma máquina pesada é de um jeito, né? Tem um certo pico de temperatura
e a solicitação do Fórmula 1 é outra. Vale lembrar que a Ferodo aí começou em 1897, fornecendo aí, trabalhando com freio para carroça, né? Então a Ferodo é muito mais antiga que a Fórmula 1, né? E ela está aí junto com os primórdios dos carros a gasolina, né? Os carros com ciclo Otto. Então é uma empresa muito antiga. Para quem quer se aprofundar, vale uma visita no site, que tem uma linha do tempo muito rica aí, cheia de detalhes. Mas as equipes com o tempo perceberam que as DS11 eram levemente temperamentais e demoraram um tempo para entender qual era o seu ponto ótimo de desempenho, que, para surpresa de muitos, não estava exatamente no começo da sua vida útil. Era necessário que os carros fossem para a pista e diversas voltas fossem dadas até que a pastilha, entre aspas, amaciasse. E isso tinha que ser feito com os dutos de freio tampados com fita adesiva para que os freios aquecessem ao rubro e aí as pastilhas chegassem no seu ponto ideal para funcionamento normal depois. Por isso que na década de 60 e 70 você vê simpáticos adesivos em cima do volante avisando ao piloto: novas pastilhas. Para ele saber que o componente tinha sido trocado e que os freios anteriores que lhe permitiam ser mais ousado não estavam mais no carro. O que, portanto, demandaria, é claro, uma condução mais vai na miúda. Uma vez amaciada, as vantagens da DS11 falavam por si só. Corte 5. Assentamento do freio de roda. O colega fala que no início, né, se instalava as pastilhas e você tinha que tomar cuidado porque o freio não estava tão efetivo. Ele tem razão nisso aí. Só que ele não explica que esse assentamento não era feito na corrida, né? Esse assentamento era feito antes da corrida. Porque na corrida o carro tinha que estar apto a frenar com todo o seu potencial. Então esse tipo de coisa aqui, de aviso em volante de veículo, essas coisas, é coisa de pré-classificação, de testes. Não é no dia da corrida que vai se fazer isso. E fala que esse comportamento da DS11, né, da famosa Ferodo DS11, não era sabido na época. Na verdade era sabido sim, porque isso se reflete o que? Na curva de material de atrito que todo fornecedor de material de atrito faz o ensaio e sabe como o seu material de atrito se comporta para cada faixa de temperatura. Então aqui eu peguei dois gráficos aqui da Wilwood, né? É o que eu tinha disponível, que é mais fácil de ter disponível. E nesse primeiro gráfico aqui, vamos ver essa linha vermelha mais grossa. A gente vê que isso aqui é um material de atrito para veículo de rua, porque ó, ele começa frio com um bom coeficiente de atrito e vai perdendo esse coeficiente de atrito com o aumento da temperatura, né? Um carro de rua, ele vai sair frio da garagem, e se ele não tiver numa boa faixa de coeficiente de atrito, no primeiro farol ele vai bater no carro da frente, né? Então ele tem que sair frio bom, muito diferente de um carro de competição, né? Que ele vai ter algumas voltas aí para fazer o seu aquecimento. Então aqui no gráfico de baixo a gente tem um material provavelmente de competição, né? Que ele tem aqui seu pico de coeficiente de atrito aqui com 750 graus Fahrenheit, né? Então ele fica estável aqui um bom tempo, mas ele demora para atingir seu máximo, aí seu ponto ótimo. E isso não é de hoje que se faz esse tipo de ensaio. Isso é trivial pro fornecedor, isso é trivial para quem está projetando o sistema de freio. Então assim, lá nos primórdios aí, quem começou com freio a disco já tinha esses dados com o seu fornecedor de material de atrito. E no final da década de 70, os primeiros trincos no domínio da DS11 começariam a aparecer por avanços mecânicos e aerodinâmicos. Mecânicos por causa da chegada do motor turbo e aerodinâmicos por causa do efeito solo. Já falei dos motores nesse vídeo, da era do turbo nesse outro e de aerodinâmica em mais esse aqui. Todos os links você já sabe aqui embaixo na descrição. O que estava afinal acontecendo? Com os turbos as velocidades eram cada vez maiores nas retas e a velocidade com que se chegava nas velocidades cada vez maiores também. E com o efeito solo, a velocidade de contorno de curva e o quão longe você podia ir de pé no acelerador demandava freios mais capazes. Com isso as equipes
Corte 6. Atingido o limite da DS11. O colega aqui colocou basicamente dois motivos, né, que levaram aí a chegar no limite da DS11 com freio com disco de ferro fundido, né? O primeiro foi o aumento do desempenho na adoção do turbo. Eu concordo com o colega, isso realmente, né? Se você aumenta a velocidade máxima, você aumenta a energia cinética e você aumenta a energia que o sistema tem que dissipar. Perfeito. Agora o segundo motivo que o colega coloca é o efeito solo. Então vamos fazer uma parte aqui só para dar uma explicação geral do efeito solo. Vale lembrar que o Splash and Go já tratou do efeito solo, um vídeo muito bom, mas eu vou fazer uma coisa rápida aqui só para vocês entenderem o que foi o efeito solo. A gente tem aqui a Brabham, a BT46B de 1978, onde foi instalado um exaustor, né? E esse exaustor faz o que? Ele suga o ar que existe entre o assoalho e o piso, a pista. Existem umas barbatanas aqui de borracha que promove um selamento, e isso promove o que? Uma força que puxa o veículo e gruda ele no chão. E isso permite o que? Que você contorne as curvas mais rápido que o usual até então. Então o que acontece? Isso não sacrifica o sistema de freio, porque ele diminui a solicitação do sistema de freio, porque ele permite uma curva mais rápida. Então o delta que você tem que tirar no freio de velocidade é menor, porque um carro com efeito solo faz a curva mais rápida. Então é exatamente o contrário. Então isso aqui, o efeito solo não contribui para você ter atingido o limite aí do sistema de freio vigente na época. Precisavam então resolver um dilema. Os freios de repente tinham virado um limitador de desempenho. Algumas equipes como a Renault experimentaram caixas d'água para resfriamento do sistema, que depois dariam margem às trapaças, e em setembro o vídeo das trapaças vem aí. Mas foi justamente uma equipe que mexeu com a história das caixas d'água que viria com uma inovação que revolucionaria os freios na Fórmula 1. Os discos de carbono. A ideia era substituir a combinação testada e validadíssima da DS11 com discos de ferro fundido por discos feitos de um composto que incluía carbono e que era incrivelmente resistente às mais altas temperaturas. Em teoria, o sistema oferecia enormes vantagens. Corte 7. Freio ao gargalo. A saída encontrada na época, quando se viu que o disco de ferro fundido com o material de atrito da Ferrol do DS11 foi atingido, o limite foi a troca do material do disco de ferro fundido para um composto de carbono. E as maiores vantagens aí do composto de carbono é o menor peso, é a maior dissipação de calor e o maior coeficiente de atrito. Vale lembrar que se você tem um maior coeficiente de atrito, você tem um maior poder de frenagem para o mesmo tamanho de freio de roda, né? A dissipação de calor, a maior dissipação de calor prevê aí uma maior resistência ao fading, uma maior resistência do disco à solicitação térmica, e o menor peso é evidente, né? Que é desejado aí num veículo de competição. Fácil manter o disco de ferro fundido dentro de uma janela de operação, nem muito quente, nem muito frio. Os chamados freios de carbono, que não são os carbonos cerâmica usados em supercarros de rua, foram desenvolvidos num projeto em que o custo não era um problema. O Concorde, avião de passageiro supersônico desenvolvido por França e Inglaterra no final da década de 60 e começo da década de 70, e que depois voaria comercialmente, inclusive por vários anos, para o Brasil, e foi aposentado ali por 2002, 2003. No projeto do Concorde, a economia de peso era algo essencial. E de acordo com vários documentos que estão na internet, você verifica que só no conjunto de freios do Concorde, pelo uso de carbono, eles economizaram 600 quilos. Um avião que decolava na pista a mais de 400 km por hora precisava de um mecanismo de parada em caso de uma decolagem abortada. Logo, freios poderosíssimos estavam no cardápio. Corte 8. Freio de carbono na aviação. Antes de falar da aviação, vamos notar aqui uma colocação do colega falando que é fácil manter o
freio de ferro fundido numa faixa de temperatura. Então vamos esclarecer aqui que não tem uma faixa pro disco, né? Tem um limite pro ferro fundido, que a gente já falou aqui, detalhes no vídeo 15 do canal, onde o limite de uso é em 700 graus. Agora, o material de atrito, né, conforme a aplicação do freio, se você tem um freio de rua, é um material de atrito que ele parte com um bom coeficiente de atrito frio e vai caindo de acordo com o aumento da temperatura, coisa que a gente já mostrou nesse vídeo, né? E tem um material de competição que ele precisa ter uma temperatura para chegar no ponto ótimo, que é o ponto onde estabiliza o aumento de coeficiente de atrito, né? Então é bom fazer essa colocação. E na parte da aviação, né, que é fora aqui do contexto, mas como o colega comentou, a gente não pode esquecer que não tem só freio de roda, né, na aviação. A gente tem freio aerodinâmico e a gente tem o reverso no motor. Então realmente você precisa de um sistema de freio muito poderoso para suportar um deslocamento de massa e uma energia cinética desse tamanho, né? Mas fica aqui a colocação. Junto com a Brabham na década de 70, a Surtees, de John Surtees, por onde também tinha passado José Carlos Patti, já vinha testando os freios de carbono. O desenvolvimento teve vários percalços, afinal de contas, temperaturas bem mais altas, da ordem de 700 graus Celsius, eram atingidas, o que acabava superaquecendo o resto do sistema, inclusive o fluido de freio, que cozinhava. Corte 9. Problemas no desenvolvimento. O colega destaca 3 pontos aqui nesse corte, né? A temperatura de 700 graus, sem especificar onde ocorre essa temperatura. E no desenrolar aí do restante a gente consegue ter uma ideia de onde é isso, onde isso acontece. E esse superaquecimento do sistema e que o fluido de freio cozinhava. O que estava acontecendo aqui é que com o aumento, né, da faixa de operação do freio com composto de carbono, esse aumento de temperatura estava passando o quê? Estava passando para o fluido de freio, né? Ele migrava aí ali da face, né, que tem o atrito entre disco e pastilha, ele passava pelo isolador, ele passava pelo backing plate, pela aquela chapa de aço que a pastilha é montada, o material de atrito, passava pelo pistão e entrava em contato o calor com o fluido de freio. E esse calor ferve, não cozinha, né? Cozinha é um termo que não se aplica, mas vamos lembrar aqui que o colega não é especialista. Então, e também ele pode ter utilizado esse cozinha ou cozinhava justamente para facilitar o entendimento. Mas vamos voltar aqui. O fluido de freio, mesmo novo, ele tem uma pequena quantidade aí de umidade. E com esse aumento de temperatura, ele pode passar seu ponto de ebulição e essa umidade que está no fluido, ele leva a formação de gás no fluido. E esse gás não é compressível, né? Isso a gente pode ver, vocês podem ver em detalhes aí no vídeo 9 aqui do canal. A gente trata exclusivamente de fluido de freio. Então, se essa temperatura é ultrapassada, você forma gás no fluido de freio e o pedal abaixa, né? O pedal fica esponjoso, dificultando aí e diminuindo o poder de frenagem do Fórmula. A validade do conceito ficou evidente quando a Brabham, empurrada por um Cosworth DFV contra motores turbo, venceu algumas corridas em 82, porque apesar de menos motor, Piquet e Patrese podiam ir mais longe pisando no acelerador. E aí, dava para compensar a diferença. Corte 10. Freio bom melhora desempenho. Em 82, a Brabham começou o campeonato com a BT49D, ainda aspirada, equipada com o Cosworth V8, o famoso motor Ford Cosworth V8. E mesmo, né, frente as equipes de ponta aí com motores turbo, ela conseguiu vencer algumas corridas, né, entre outros motivos, pela adoção de freios de composto de carbono, né? Então, conseguia a volta, mesmo sendo mais lenta, ela tirava alguma diferença nos freios. Vale lembrar que na época, um dos pilotos aí da Brabham,
era o nosso querido Nelson Piquet, que estava na sua melhor forma. Em 82 ele já era campeão mundial e repetiu aí, virou bi em 83, no próximo ano, e chegou ao tri em 87. Tanto a McLaren teve uma contribuição importante na adoção desse novo sistema, porque foi John Barnard, e ele fala isso no seu livro, que pensou numa solução para impedir que o calor dos discos contaminasse o resto do sistema, adotando titânio que não permitia que o calor passasse. Essa configuração foi instalada no lendário MP4-2 de Prost e Lauda em 1984, empurrada pelos motores TAG Porsche, que seria o primeiro carro da Fórmula 1 a vencer um campeonato com discos de carbono. 11. Titânio. Esse titânio que o colega refere nesse trecho do vídeo, né, que a McLaren foi a pioneira em adotar, provavelmente é o material do backplate, que é uma peça metálica que recebe o material de atrito, né? E esse backplate é responsável por receber a força do pistão do caliper, né? E ele transfere para o material de atrito. E então a gente está lembrando aqui que a condutibilidade térmica do titânio é 10 vezes e meia menor do que uma liga de aço carbono, que provavelmente era o material utilizado até então. E é o material utilizado na maioria hoje dos veículos em produção. Aí o que acontece? Como a condutibilidade térmica é muito menor, isso aqui acaba servindo como um isolante, né? Porque o calor ele é gerado aqui na interface entre o material de atrito e o disco, e com a baixa condutibilidade térmica desse backplate se ocorre o isolamento, porque o que estava acontecendo até então é que o aço carbono não fazia uma boa barreira, e aí começava a subir a temperatura do pistão e por consequência a temperatura do fluido de freio, ocorrendo o que a gente já comentou nos slides aqui anteriores, né? Que é a ebulição do fluido de freio. Eles seguiriam evoluindo e a tecnologia dos materiais e dos furos para resfriamento começaria dali para frente a fazer a diferença. No início dos anos 90, em 92 e 93, a Williams testou pela primeira vez na Fórmula 1 freios ABS, na sigla em inglês Anti-Blocking System, sistema anti-travamento. E o FW15C de Alain Prost e Damon Hill naquela temporada de 93 já usava o sistema em corridas. 4 freios a disco comandados eletronicamente por um sistema que dosava a pisada e não permitia então as lindas travadas. Corte 12, ABS. A sigla do ABS é Anti-Lock Brake System. E conforme aqui o colega explicou, parece que o ABS controla, né, a pressão na dianteira e na traseira. Na realidade, o ABS ele monitora a velocidade da roda e reduz essa pressão somente quando a roda tende ao travamento. Né? Então ele é um sistema passivo. Ele monitora a velocidade individual de cada canal ou de cada roda e atua reduzindo a pressão somente naquele canal para impedir o travamento, né? A gente sabe que se trava a roda, o atrito estático é menor do que o dinâmico, então se aumenta a distância de parada, além de perder a capacidade de mudar de direção do veículo, né? No caso aí, um travamento na dianteira, e você também evita a perda de controle no travamento de roda traseira. Nós vamos falar no futuro, fazer um vídeo somente explicando a função do freio ABS. Discos incandescentes, possivelmente fora de hora, que deram a dica para um fotógrafo de que a McLaren em 97 e 98 estava fazendo alguma coisa estranha ou diferente com os freios. Já falei disso nesse vídeo aqui, link na descrição, das engenhocas da história da Fórmula 1. E na ocasião a McLaren estava usando um freio que freava mais de um lado do que do outro. E o fotógrafo percebeu que os freios traseiros estavam incandescentes ao longo da curva, o que não era normal. Corte 13. Brake Steer. Brake Steer é o que? É utilizar o sistema de freio como um auxiliar para a direção do veículo, né? Além do esterçamento de roda dianteira,
você pode modular, você pode frenar somente uma das rodas traseiras para melhorar uma característica de saída de frente, né, que em inglês é chamado de understeer. Então se coloca um pedal adicional que está ligado em um cilindro mestre e se escolhe uma das rodas traseiras, né, de acordo com o circuito com que você que vai utilizar mais, ou curva para a direita ou curva para a esquerda, e faz essa ligação de um pedal que permite frenar somente uma das rodas traseiras. Isso ocorreu aí na McLaren no final de 96, né, início de 97, e durante os testes se conseguiu um tempo de volta de meio segundo, né, mais rápido. Isso é muita coisa na Fórmula 1, meio segundo é muita coisa, principalmente com uma mudança relativamente simples como essa. E isso veio a público porque um fotógrafo profissional aí da Fórmula 1 capturou essa imagem aqui que ficou famosíssima e mostra o que? O freio incandescente somente na traseira. Então no início ele achou estranho e na primeira oportunidade que ele teve, ele tirou uma foto dos pedais e encontrou 3 pedais. Porque nessa época já se utilizava a embreagem manual, né? Não era uma embreagem a pedal ainda com os carros aí dos anos 90. Então era uma coisa nova que depois, como de costume, né, as outras equipes protestaram aí para a FIA e realmente a McLaren tinha achado um furo no regulamento. E só que a FIA proibiu isso para o ano de 98. Então só no ano de 97 a McLaren utilizou esse brake steer aí para corrigir a saída de frente dos seus fórmulas aí. Os sistemas permaneceriam basicamente iguais, com detalhes de melhoria de ano a ano, é evidente, mais voltados para os furos de resfriamento dos discos e etc. Até que em 2014 chega a era híbrida da Fórmula 1 e os freios traseiros passam a ter um componente de recuperação de energia. Surge então o brake-by-wire. E aí a traseira passaria a simular a frenagem de um freio a disco para o feeling do piloto, quando na verdade a traseira estava recarregando as baterias. Também já falei disso no vídeo dos motores, mas explico basicamente que o que o brake-by-wire faz seria o equivalente a um peão desses de dar corda. A energia cinética do carro em movimento estaria acumulada na mola do peão, no caso no sistema elétrico, que voltaria em forma de impulso para o carro nas saídas de curva. Mas na frente o sistema segue o mesmo até hoje, ainda melhorando evidente de ano a ano, freio a disco de carbono. Corte 14, brake-by-wire, a era dos híbridos. A rigor, a gente não pode dizer que o Fórmula 1 atual é brake-by-wire, porque ainda você tem o dual bar aqui, que são os 2 cilindros mestres, um dianteiro e um para traseira, né? O piloto pode fazer essa regulagem aí durante a corrida do balanço de freio, o quanto que ele deixa na dianteira, quer dizer, o quanto ele deixa na traseira, né? Só que com a parte da recuperação de energia, você tem um sistema aqui que monitora a pressão que o piloto faz no pedal para a traseira, e dado essa pressão, ele reduz essa pressão, e essa força que seria essa força de frenagem que seria perdida por causa da redução é colocado na máquina elétrica que está funcionando como um gerador, né? Como ela funciona como um gerador, ela tira essa energia cinética aqui do veículo, né, do Fórmula, que em vez de ser convertido em calor somente, que seria pelo disco e pinça da traseira, parte dele é convertido para energia elétrica e armazenado numa bateria, que depois essa máquina elétrica é revertida e passa a funcionar como um motor e coloca essa potência novamente na roda traseira. Então é realmente um sistema híbrido, e não se pode dizer atualmente que um Fórmula 1 funciona brake-by-wire. A gente só vai poder dizer que um veículo é brake-by-wire quando se extinguir o sistema hidráulico dele.
vários os depoimentos e eu lembro de George Russell dizendo: na primeira vez que eu andei com um carro de Fórmula 1, o que me pareceu mais impressionante foram os freios, que ele descreveu a lá Everaldo Marques como ridículos. Lembro de um depoimento de Jarno Trulli dizendo: o freio de Fórmula 1 é diferente de todos, porque você passa da placa de 100 metros, mete o pé no pedal e por um instante nada acontece. E de repente que ele pega. Não deve ser nada divertido mandar o pé no freio e nada acontecer, tendo ainda que dar uma patada de 70 quilos no pedal. Mas sem dúvida os freios são algo impressionante num carro de Fórmula 1. Corte 15, pedal feel. O colega reproduz aí as reclamações dos pilotos, né, principalmente dos novatos, quanto que o sistema de freio da Fórmula 1 demora a pegar, né? Ele tem um retardo aí até que o sistema, vamos dizer assim, acorde, né? E promova efetivamente a frenagem. A gente chama isso de pedal feel, né? É uma coisa desagradável mesmo para qualquer motorista, principalmente quem é piloto, né? Ter esse retardo aí. E mesmo eles que têm experiência, tudo, quando chega na Fórmula 1 sente essa diferença em relação aos outros fórmulas, né? Mas isso acontece pelo seguinte: eu coloquei aqui novamente um gráfico, né, que mostra o coeficiente de atrito ao longo de várias temperaturas. O sistema de freio com composto de carbono, ele tem um ponto ótimo que é relativamente quente, né? Então, se você está no circuito, que você tem uma reta longa, quando você chega no final dessa reta, o sistema de freio, o sistema de disco e material de atrito, ele está aqui no começo, porque ele foi resfriado, né? Então, os primeiros microsegundos, milissegundos, o atrito serve somente para levar o freio no ponto ótimo, e daí sim o freio dá o grip e segura o carro. Então isso é uma característica do composto de disco e pastilha. Finalizando o React, vale lembrar, na verdade, que o colega ele não é especialista de freios, e o vídeo não é uma tecnicidade sobre Fórmula 1 ou sobre sistema de freios. O vídeo ilustra aí a melhora, né? A evolução do sistema de freios na Fórmula 1 ao longo dos anos. Mas como tudo é passível de melhora, eu acredito que em 3 pontos aí seria necessário fazer um destaque, né? E o primeiro é dizer que a principal diferença entre o tambor e o disco é a maior resistência ao fading, né? O fading, o que é? Quem segue o canal sabe que o fading quando se perde o coeficiente de atrito, quando o coeficiente de atrito tende a zero, né, se perde o poder de frenagem devido ao aumento de temperatura na interface entre disco e pastilha, ou entre tambor e lona. E o segundo ponto é que a principal diferença entre o disco de ferro fundido e o composto de carbono também é a maior resistência ao fade. Então o disco de ferro fundido ele tem um limite de temperatura de uso aí, por problemas aí de estabilidade dimensional, né, de empenamento, perto dos 700 graus. Não pode passar muito disso, senão o ferro fundido muda de fase, e se passar mais ainda, você pode perder seu disco por causa de trinca de excesso de temperatura. No caso do disco do composto de carbono, a temperatura usual dele pode chegar até 1000 graus, então ele tem uma faixa muito maior para trabalhar, e o material de atrito acompanha também, né, esse aumento do range aí do disco de composto de carbono. E o terceiro e último ponto é um comparativo de desaceleração, né? Porque a gente não tem uma ideia de quão efetivo é um sistema de freio de um Fórmula 1. Então a gente vê aqui, ó, um Bugatti Veyron, que é um dos carros mais rápidos que a gente tem, né? Já é um carro exclusivo aí. Ele consegue desacelerar a 1.3 G. Um ônibus espacial, na reentrada, né, que ele está desacelerando para entrar na atmosfera, ele atinge 3 G.
Já se mediu aqui, ó, nesse circuito aqui de Marina Bay, quase 5G de desaceleração no Fórmula 1. Então, assim, é muita diferença. Lembrando que um carro normal de rua, ele consegue, assim, em cálculo, em tese, 1G de desaceleração. Então, Fórmula 1 consegue uma desaceleração 5 vezes mais forte, assim, do que um carro de rua. Isso é muita coisa. Lembrando que isso, né, isso vem aqui mostrar que não é simples guiar um carro desse. Você tem que ter um preparo físico muito bom, né? Lembrando, além de tudo isso, do esforço de pedal muito grande que você faz num carro desse. Enquanto um carro de rua se coloca aí numa frenagem de emergência 20, 25 kgf no máximo. No Fórmula 1 você pode chegar numa frenagem dessa de final de reta a 160, 170 kgf. Então você tem que ter muita força no pescoço para segurar a cabeça na desaceleração, tem que ter muita força nas pernas. Então realmente é um esporte, né? É um esporte para poucos.